Bom, muito bem. Nas aulas passadas, né, a gente viu o fundamento do funcionamento de soluções tampão, ácidas e básicas, né? E a gente chegou a algumas equações que permitiam a gente calcular o pH dessas soluções, né? Então agora vamos aplicar isso para algumas soluções simples e entender como é que sai o pH de uma solução tampão e como é que aquelas aproximações que a gente fez para obter o funcionamento do tampão se aplicam na prática para uma solução tampão. Então, por exemplo, né, é sempre mais fácil trabalhar com exemplos, né? A gente vai começar com tampão ácido. Um tampão ácido. Um tampão ácido que vai ser, não vamos complicar as coisas agora, vai ser um tampão formado por ácido acético e acetato de sódio. E a gente tinha visto na aula anterior, né, que, bom, a partir da constante de dissociação do ácido, que é concentração de acetato multiplicado pela concentração de H+, dividido pela concentração da espécie protonada do ácido, daqui a gente tira uma equação que diz pra gente que o pH da solução é igual ao pK da solução menos o logaritmo pH menos o logaritmo da concentração da espécie desprotonada dividido pela concentração da espécie protonada. Então, essa era a equação que dava qual que é o pH de uma solução que tem em seu meio reacional essas três espécies aqui. Isso independentemente de ser uma solução tampão ou não, né? O fato de a gente ter essas três, aqui é mais, peraí, pK igual pH menos log disso, então aqui é mais isso aqui, tá? Mais concentração da espécie protonada dividido pela concentração da espécie desprotonada. Então, a partir dessa equação, a gente consegue calcular qual é o pH da solução, dadas as concentrações dessas duas espécies. Então, como é que a gente agora, de fato, leva em conta a construção, né, a preparação de uma solução que tem essas espécies, que vai ser uma solução tampão, e depois, como é que varia o pH dessa solução tampão quando a gente adiciona um ácido ou uma base. Então, primeiro ponto, né, que a gente tem aqui repetido a exaustão, é que isso aqui é constante, e, portanto, o pH da solução só depende da razão entre essas duas espécies, tá? E do pH do ácido, mas o pH do ácido é uma constante. Então, sem maiores complicações, né, se a gente pega aqui um recipiente com água e a gente acrescenta nesse recipiente ácido acético e acetato de sódio, a razão das concentrações esse ácido acético ele vai entrar em equilíbrio, formando H+ e acetato, e o acetato de sódio vai se dissociar completamente, formando sódio em solução e acetato, né? Então, se agora a gente pega isso, agora a gente termina esse processo aqui e a gente forma e a gente calcula e vê quanto da espécie protonada permaneceu em solução. A gente tem o denominador dessa conta, quanto da espécie desprotonada permaneceu em solução, e a gente tem o numerador dessa conta, a partir dos quais a gente pode calcular o pH diretamente. No caso de uma solução tampão, né, isso aqui é relativamente fácil pelo seguinte. Primeiro, a gente tem que observar essa equação aqui e lembrar que isso aqui é um ácido fraco, né, que tem uma constante ácida, se eu me lembro bem, de 1,7 vezes 10 a menos 5. Isso significa que praticamente uma em cada 10.000 moléculas não se dissociou. 10 a menos 5 é 1 em cada 10.000.
significa que praticamente todo o ácido acético que você colocou na solução está na forma protonada. Então, a primeira aproximação que a gente vai fazer é aproximações. São aproximações, mas são aproximações bastante boas. Por uma solução tampão que funcione bem, a primeira aproximação que a gente vai fazer é que a concentração de ácido acético na forma protonada que está na solução vai ser igual à concentração analítica de ácido acético. Tá? Então vamos dar nomes. Qual é a diferença dessa notação aqui? Isso aqui é o que de fato tem na solução. De fato tem na solução. Isso aqui é a notação que a gente usa para quanto foi adicionado, quanto adicionei. Quanto foi adicionado. Quando a gente fez a continha de CV para adicionar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, por exemplo, eu coloquei, vamos supor, 10 a menos 1 mol de ácido acético na solução, que é essa concentração. E aí, esse ácido acético vai entrar nesse equilíbrio, então uma parte dele vai se dissociar. Então a concentração disso vai diminuir um pouquinho. Porém, como esse ácido é muito fraco, muito pouco vai se dissociar, de tal maneira que a concentração de fato na solução, que é essa aqui, vai continuar sendo aproximadamente igual à concentração de ácido acético que eu coloquei. Tá? Então, essa é a aproximação. A segunda aproximação é o seguinte, né? Quando eu coloquei o ácido acético em solução, ou seja, essa espécie, ela se dissociou e formou um pouquinho de acetato, que é essa espécie aqui. Lembra, para o tampão funcionar bem, a gente precisa ter bastante acetato na solução. Para isso eu adicionei o sal. Portanto, a quantidade de sal que eu vou adicionar, que vai formar um monte de acetato em solução, vai formar muito mais acetato do que o que veio da dissociação do ácido. Então, a segunda aproximação vai ser que a concentração de acetato em solução vai ser igual à concentração analítica de acetato de sódio que eu coloquei. De novo, isso aqui é a concentração de fato na solução, isso aqui é a concentração que eu adicionei. Ou seja, é como se eu estivesse supondo que eu coloquei acetato de sódio em solução, vamos sublinhar essa equação aqui. Eu coloquei acetato de sódio em solução, ele se dissociou na forma de Na+ e acetato, e formou tanto acetato na solução, a quantidade de acetato de sódio que eu coloquei é suficientemente grande para que ela domine completamente a concentração da solução de acetato, de tal maneira que o acetato proveniente da dissociação do ácido não tenha nenhuma importância para o cálculo final do pH. Tá? Daí, né, a gente pega essa equação aqui, vamos chamar essa aqui de equação 1. Então, voltando, tinha um problema técnico aqui, a gente vai chamar essa equação de equação 1. E a equação 1, portanto, dadas essas duas aproximações, vai se tornar uma nova equação que vai permitir a gente calcular o pH da solução. pH igual a pKa mais o log da concentração analítica de acetato de sódio dividido pela concentração analítica de ácido acético. Então essa vai ser a equação que vai ser usada na prática, né, no dia a dia do químico, do biólogo, para fazer uma solução tampão com um pH determinado. Né? Ela assume como aproximação que todo o acetato que existe na solução é proveniente do sal e que todo o ácido acético na forma protonada é proveniente do ácido dissociado. Então, por exemplo, né? Vamos supor que a gente preparou uma solução da seguinte maneira. Dissolvemos 0,1 mol de
acetato de sódio em 1 litro de água. E adicionamos 0,2 mol de ácido acético, tá? No mesmo litro de água. Então, a gente vai ter que a concentração analítica de acetato de sódio é igual a 0,1 mol em 1 litro de água, que é 0,1 mol por litro. E a concentração analítica do ácido, ou seja, quanto a gente adicionou, foram 0,2 mol por litro, mol de ácido, também no mesmo litro de água. Portanto, a concentração é 0,2 mol por litro. De tal maneira que o pH final dessa solução é igual a pKa mais log de concentração analítica de acetato de sódio, 0,1, dividido pela concentração analítica de ácido acético, 0,2. Isso aqui, vamos fazer a conta na calculadora. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. É menos o logaritmo de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Lembra que esse é o pK da água, o pK do ácido, o Ka do ácido é 1,7 vezes 10 a menos 5. Então, pK é menos log disso. Mais o logaritmo de 0, mais o logaritmo de 0,1 dividido por 0,2. Tá? Então, esse é o pH do ácido. O pH da solução. E o pH da solução deu 4,47. Tá? 4,47 aproximadamente. Notem que esse... Então, vamos marcar aqui, né? Notem que é importante que o pH é ácido, porque a gente está falando de um tampão ácido. Né? A gente está falando de um tampão ácido. Então, o pH é ácido, é menor do que 7. Né? Isso significa que o pH é ácido. Né? O pH é menor do que 7. O que acontece, né, se a gente agora, por exemplo, aumenta a concentração do acetato de sódio? Né? Para dar um exemplo. Se a concentração do acetato de sódio, em vez de ser 0,1 mol por litro, for 0,5 mol por litro. Então, eu aumentei a concentração de acetato de sódio. Qual que vai ser o novo pH da solução? O pH vai ser a mesma coisa. pH é igual ao pKa mais o logaritmo de 0,5 dividido por 0,2. Tá? 0,5 é a nova concentração analítica de acetato de sódio e eu mantive a mesma concentração analítica de ácido acético. Tá? Então, aqui é um 5. 0,5 dividido por 0,2. Vamos ver quanto dá essa conta agora, né? A primeira parte da conta é a mesma, só que agora é 0,5 dividido por 0,2. Então, eu acrescentei mais sal em relação ao ácido. O que aconteceu? O pH foi para 5,17. Então, 5,17. Então, o pH aumentou. Então, ficou mais ácido. Ficou mais básico. Ficou mais básico, ou menos ácido, se quiser, né? Menos ácido, porque a solução continua sendo ácida. Menos ácido.
Por que isso é assim? Porque eu aumentei a concentração do sal, e o sal é um sal básico, né? Por quê? Porque o sal faz esse equilíbrio aqui. Acetato de sódio, ele vai se dissociar na forma de Na+, mais acetato, e esse acetato aqui vai reagir com a água, isso aqui em equilíbrio, formando ácido acético na forma protonada mais OH-. Né? Vamos marcar aqui, ó, esse oxigênio aqui é esse oxigênio da água aqui. Esse próton, esse H+, esse hidrogênio que está no ácido acético é um desses hidrogênios da água aqui. Então, notem que ao adicionar o sal, esse sal na água, se forma acetato em solução, e esse acetato em solução leva à formação de OH-. Portanto, o pH diminui. O pH aumenta, perdão. O pH aumenta. Foi justamente o que aconteceu. Eu aumentei a concentração do sal na solução e eu aumentei o pH. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso controlar qual que é o pH do meu tampão, controlando qual que é a razão, que é isso que a gente tem dito sistematicamente. Eu posso controlar o pH da minha solução, controlando a razão da quantidade de acetato de sódio e da quantidade de ácido acético que eu tenho na minha solução. Então, se eu quero um tampão ácido, porém não muito ácido, eu coloco mais acetato de sódio. Mais acetato de sódio. Esse aqui é o acetato de sódio. Se eu quero um tampão ainda ácido, porque eu estou usando ácido acético, só que com uma acidez maior, eu aumento a concentração de ácido acético que eu coloquei na solução. Tá? Então, eu posso controlar o pH que eu quero ter na solução, controlando a razão entre as concentrações dessas duas espécies. Mesma coisa para um tampão básico, né? Vamos para o tampão básico. Bom, o que acontece com uma solução tampão básica, né? Vamos fazer a mesma coisa para uma solução tampão básica. Aqui o exemplo mais comum é o tampão de amônia e cloreto de amônio. Né? Lembrando que a amônia ela vai participar deste equilíbrio em solução, reagindo com a água para formar amônio e OH-, e que o cloreto de amônio vai entrar nessa solução, aumentando a concentração do íon amônio, se dissolvendo completamente, né? O cloreto de amônio vai se dissolver completamente, aumentando a concentração de íon amônio em solução. A equação que dá o pH dessa solução decorre da constante de equilíbrio de reação da amônia, dessa reação aqui de cima. Né? E ela é simplesmente a concentração, essa equação dessa constante de equilíbrio é a concentração de amônio multiplicado pela concentração de base, de OH-, dividido pela concentração de amônia. E dali a gente viu, né, que decorre a seguinte relação, que o pH da solução vai ser pKw, é o pKw, que significa menos log de 10 a menos 14, kW é a constante de equilíbrio da dissociação da água, menos o pKb da base, menos o logaritmo da concentração de amônio, de íon amônio, dividido pela concentração de amônia em solução. Né? De tal maneira que, se eu adiciono
muita amônia, esse número aqui fica pequeno, e o pH ele está sendo subtraído dessa conta aqui, e o pH fica maior. Se eu adiciono muito NH4+, esse número aqui fica grande e o pH fica menor. Por que isso, né? Se eu adiciono NH4+, ao adicionar NH4+, eu vou deslocar esse equilíbrio nesta direção, se eu adiciono essa espécie aqui. Portanto, eu vou consumir o H-. Portanto, o pH da solução vai diminuir, vai ficar mais ácida. Tá? Então, tá certo aqui. E se eu adiciono amônia, eu vou deslocar o equilíbrio na direção oposta, né? Se eu adiciono amônia, eu vou deslocar o equilíbrio nessa direção, produzindo OH-, portanto, tornando a solução mais básica. Tá? Então, essa é a equação, essa aqui é a equação fundamental do cálculo do pH de um tampão básico. Bom, quais são as aproximações que a gente faz? As mesmas que a gente fez para o caso ácido. As mesmas que a gente fez para o caso ácido. A gente vai supor que a gente pode dizer que todo o íon amônio que existe em solução, praticamente todo o íon amônio que existe em solução, é proveniente da quantidade de sal, da quantidade de cloreto de amônio que eu adicionei na solução. Por quê? Porque eu justamente adicionei cloreto de amônio para ter bastante íon amônio em solução. Porque o íon amônio proveniente da reação da amônia com a água é muito pouco, dado que isso aqui é uma base fraca e tem uma constante de equilíbrio pequena. No caso, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, significa que, ó, tá vendo? Essa conta da ordem de 10 a menos 5. Significa que tem muito mais amônia do que essas duas espécies aqui, resultante da reação da amônia com a água. Então, tem pouco amônio que vem da reação da amônia com a água, portanto, quase todo o amônio que eu tenho na solução veio da dissociação do sal. A concentração de amônia, por sua vez, ela é uma base fraca, vai ser aproximadamente igual à concentração de amônia adicionada, concentração analítica de amônia. Então, mesma coisa, como é uma base fraca, essa reação avança pouco na direção para a direita. Então, quase todo a amônia que eu tenho em solução é o que veio. A amônia que eu tenho em solução é essencialmente a mesma quantidade de amônia que eu coloquei nessa solução. Então, lembrando essas notações aqui, né? Essas notações são importantes de diferenciar. A gente diferenciar. Essa notação quer dizer o que tem de fato em solução. Depois que todos os equilíbrios são estabelecidos. Então, essas coisas podem variar, né? Você adiciona diferentes coisas na solução, essas concentrações variam. E essas concentrações aqui são as concentrações analíticas, que significa quanto eu adicionei. Analíticas significa quando eu preparei a minha solução, quanto eu adicionei dessas quantidades aqui. E que elas geralmente não são iguais ao que fica de fato em solução depois que as reações acontecem. Mas nesse caso a gente está supondo que essas duas concentrações são iguais. Bom, a gente tem numerinhos lá, né? O pKw. A gente vai agora calcular o pH da solução. O pKw é menos o logaritmo de 10 elevado a menos 14, que é igual a 14. Então, vai aparecer um 14 nessa posição aqui. pKb é igual a menos o logaritmo de 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual, vamos fazer essa conta. Cadê minha calculadorinha? Então, menos o logaritmo de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto que dá isso aqui? 4,74. Então, essa aqui dá 4
9,74. Então, aquela conta ali, a gente tem um... Então, bom, terminando a conta, fazendo as aproximações, a gente vai ter que pH igual a, no caso desse 14 menos 4,74 menos o logaritmo da concentração analítica de NH4Cl, que é a aproximação que a gente está fazendo, dividido pela concentração analítica de amônia. Exemplo. Se a gente coloca NH4Cl, coloca 0,1 mol desse sal por litro de solução, e a gente coloca 0,01 mol por litro de sal por litro de solução, 0,2 mols de amônia por litro da solução, a gente vai ter um pH, que é só fazer a conta lá em cima, que vai ser, vou tentar botar aqui no cantinho para não tampar, aqui, tá difícil, não dá, não cabe, mas vai ser 14 menos 4,74, né? 14 menos 4,74 menos o logaritmo da razão dessas duas coisas, 0,1 dividido 0,2. E o pH dá 9,56. 9,56. É um pH básico, tá? A gente está falando de um tampão que é básico. Portanto, a gente espera, por quê? Porque o pH é maior do que 7, né? pH maior do que 7. Então, a gente espera que seja um pH básico mesmo, o pH é básico, porque a gente está colocando uma base fraca no meio reacional. O que acontece se a gente aumenta a concentração de base? Se a gente agora mantém a mesma concentração de NH4Cl, mesma concentração de cloreto de amônio, 0,1 mol por litro. Mas, então esse aqui é o primeiro exemplo, que é um outro exemplo. Mas a gente aumenta a concentração de amônia. Então a gente vai aumentar a concentração de base no meio reacional, vamos aumentar para 0,5 mol por litro. Se a gente refaz a conta agora, o novo pH, a gente aumentou a concentração de base, então eu espero que aumente o pH, né? O pH fique mais básico. Então, a mesma coisa. 14 menos 4,74 menos log de 0,1 dividido por, quanto eu falei? 0,5. 0,5. E o pH foi para 9,96. 9,96. Que tá ok, ficou mais básico, tá? O pH aumentou porque eu aumentei a quantidade de base em solução. Terceiro exemplo, se eu agora, em vez de aumentar a concentração de base, eu aumento a concentração do sal. Então, eu vou colocar 0,5 mol por litro do sal e eu vou manter a concentração de base igual àquela primeira ali, que era 0,2 mol por litro. Agora, de novo, mesma conta, eu vou ter 14 menos 4,74 menos log de 0,5 dividido por 0,2 e o pH é 8,86. Então, o que aconteceu? O pH ficou menor, ficou mais ácido. Eu acrescentei mais NH4Cl, tá? Acrescentei mais NH4Cl e o pH ficou mais ácido. Por que que isso foi assim? Porque o NH4Cl é um sal ácido. Tá? Com a mesma coisa que aconteceu com
a nossa adição o inverso do que aconteceu com a adição do sal básico, né? O que acontece com NH4Cl em solução? NH4Cl vai se dissociar na forma de NH4+, mais Cl-, e esse NH4+, ele vai reagir com OH- da solução, formando amônia mais água. Portanto, a adição de NH4Cl em solução consome, tá? Isso aqui é um equilíbrio, né? É o próprio equilíbrio da dissociação da amônia, tá? Da ionização, da reação da água com amônia. Portanto, a adição de NH4 e Cl em solução consome OH-, portanto é um sal que vai diminuir o pH, fazer o pH ficar um pouco mais ácido. Né? Se a gente quiser completar isso aqui, né? Isso aqui está participando do equilíbrio de dissociação da água. E o que acontece? Se você adiciona NH4+, isso consome OH-, este equilíbrio aqui vai ser deslocado para cá. Então, essa concentração aqui, vamos representar da maneira como a gente costuma representar, né? Essa concentração de OH- aqui vai diminuir. Essa concentração aqui diminui, portanto, esse equilíbrio é deslocado para lá e essa concentração de H+ aumenta, portanto, o pH fica mais ácido. Então, é isso que a gente está observando. Se a gente aumenta no nosso tampão a concentração de NH4Cl, o pH diminui. Se a gente aumenta a concentração de NH3, o pH aumenta. E assim a gente controla o pH da solução básica, controlando a razão entre a quantidade de base e a quantidade de sal da base que a gente colocou. Tá? Então, a razão entre essas duas espécies é o que determina o pH final da solução. A quantidade delas é o que vai determinar quanto essa solução é capaz de resistir a variações de pH. Mas isso é assunto para a próxima aula.